Irmãos, a pergunta que eu fiz, e em algum momento espero que você tenha feito nesses últimos dias, diante dessa notícia do resgate, foi: por que uma ação de salvamento, uma ação de resgate, gerou uma comoção mundial? Por que algo que para um bombeiro, para um soldado, faz parte da vida profissional dele, é algo trivial no dia a dia dele, mas por que uma ação de salvamento, ações como essas, semelhantes a essas, causam tanta comoção mundial? O que será? Será que gera essa empatia, essa identificação com a dor do outro? O que será que gera essa solidariedade, onde a gente se lança para ajudar pessoas que muitas vezes nem conhecemos? Será que a Bíblia nos dá alguma pista? Será que a Bíblia fala alguma coisa? De onde que surge essa inclinação, essa comoção? Que mexe tanto com a gente, independente da cultura, do credo, da idade, do gênero ou da condição social, isso mexe com a gente de uma maneira maravilhosamente humana. E aí, irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, anote essas passagens para ajudar na sua edificação, no fortalecimento da sua fé. Gênesis 1, 26, o Senhor Criador diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, Deus esculpiu em nós a imagem e semelhança dele. Caráter, atributos, características da sua personalidade gravadas no nosso DNA. Empatia, solidariedade, sentir a dor do outro, ficar comovido por causa da tragédia que atinge o outro, são heranças, são marcas do nosso Criador em nossa humanidade. Paulo explica que Deus nos criou para isso. Essa é a passagem, o foco da passagem da gente de Efésios 2. Paulo fala que Deus criou a gente para isso, para glorificá-lo através das nossas boas obras, através de ações que geram essa comoção mundial, ações concretas de amor na direção dos outros, na direção do outro, na direção daquele que está perto da gente. O nome disso é boas obras. Boas obras. Quando você faz algo que glorifica a Deus, que as pessoas olham para você, para a sua vida e, cara, graças a Deus pela tua vida. Dão glórias pela tua vida. Então são ações que lembram e apontam para o caráter bondoso, misericordioso e amoroso do nosso Criador. Irmãos, tudo o que eu vi nesses últimos dias, a história toda, desde o acidente do grupo de jovens perdidos, ficando preso numa caverna escura, até o salvamento, me fizeram lembrar muito do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler o versículo 10? O apóstolo nos responde por que situações como essa, de tragédia, de salvamento, mexem tanto com a nossa humanidade. Está escrito o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus criou a gente para isso, meus irmãos. Deus criou a gente para isso. A palavra grega utilizada aqui no texto para criação ou feitura, em algumas versões, você deve ter lido, somos feitura de Deus, é uma tradução da palavra grega poema, que deu origem à nossa palavra poema. O que a Bíblia está dizendo? Nós somos um poema que Deus escreveu. Nós somos um poema. Nós expressamos, Deus criou a gente para expressar a beleza do seu caráter. O seu propósito sempre foi que a gente tivesse a imagem e semelhança de Jesus. Paulo fala isso, somos criação realizados em Cristo. Jesus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso que a gente tem a certeza que toda inclinação altruísta, toda inclinação bondosa, toda ação misericordiosa, foi Deus que colocou no coração do ser humano, mesmo que esse ser humano ainda não manifeste nenhuma expressão de fé pelo seu Criador. Eu não sei qual era, se aquele mergulhador inglês tinha ou tem algum envolvimento com Cristo, mas eu tenho a absoluta certeza que o que fez aquele homem sair lá da Inglaterra,
e se envolver com a dor daqueles meninos foi a imagem e semelhança de Cristo gravada no DNA dele. Embora nossas boas obras não nos façam dignos de qualquer merecimento diante de Deus, não é porque eu faço boas obras que eu mereço alguma coisa boa da parte de Deus, não é isso. Mas quando eu realizo obras movidas por amor, graça e compaixão, isso é importante sim, porque Deus nos criou para isso. E aí quando a gente está funcionando, quando a gente está vivendo aquilo para o qual Deus nos criou para fazer, para viver, para experimentar, o Criador é glorificado. O mundo inteiro deu graças. De alguma forma, o mundo inteiro ficou maravilhado com a ação daqueles mergulhadores, daqueles heróis. Queridos, Deus criou a gente para isso. Foi isso que Ele falou para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Dê certo, Abraão. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus criou a gente para isso, meu irmão, para ser bênção uns para os outros, para ser bênção uns para os outros. O fazer o bem para o nosso próximo está no plano de Deus para a vida da gente. É por isso que servir, ajudar, socorrer alguém nos faz tão bem. Às vezes a gente vai ajudar, a gente vai visitar alguém que está acamado e a gente sai de lá revigorado, renovado, abençoado. A imagodeia, a imagem de Deus nos brilha quando a gente se lança em ações dessa natureza. É por isso que a dor do outro nos conecta, nos resgata para o divino, para a imagem e semelhança que ainda está gravado na gente. Desperta em nós esse senso de irmandade. Que é incrível, você nem conhece a outra pessoa. Vamos para essa situação que aconteceu na Tailândia. O médico, o mergulhador, estava na Inglaterra de férias, assiste a notícia para tudo. E com os próprios recursos, banca o voo dele lá para a Tailândia. E arrisca a própria vida para salvar gente que ele nem sabia o nome. Quando o mergulhador fez isso, ele atendeu à inclinação dessa imago Dei, dessa imagem de Deus gravada no coração dele. Então, servir o outro, se compadecer pelo outro, pela dor do outro, se doar pelo outro, até mesmo de forma sacrificial, como aconteceu durante esse resgate, é o que nos faz mais parecidos com Jesus. É quando a humanidade se parece mais com o seu Criador, é quando a gente se lança em ações dessa natureza. Mas aí você já deve estar pensando, Marcão, vai com calma. Marcão, nem todo mundo sente isso que você está falando não, Marcão. Eu conheço uma galera aí que é carne de pescoço que não está nem aí para ninguém. Não sei se você conhece, eu infelizmente conheço. É verdade, é verdade. Igualmente, no mesmo livro do Gênesis, que fala essa beleza que a gente viu agora, no livro do Gênesis, agora no capítulo 3, diz que a queda do homem, a maior tragédia na história da humanidade, afetou e continua afetando toda a humanidade. Gênesis capítulo 3 diz que o homem decidiu em algum momento andar longe do seu Criador. E isso o fez andar e penetrar na maior e mais profunda caverna da história da humanidade. E lançou todos nós num buraco de trevas densas, intensas. O pecado arranhou, distorceu, maculou essa imagem e semelhança de Deus. Por isso que da mesma forma a gente se encanta quando vê alguém se lançando a ações desse tipo, a gente também fica assustado, abismado, quando vê pessoas cometendo ações que você fala assim, isso não é um ser humano. O pecado, esse desejo patológico entranhado na gente, da gente querer ser Deus, de que todos os nossos desejos sejam atendidos e satisfeitos, isso causa um mal tremendo, isso jogou a gente nessa caverna universal, imersa em trevas, onde mesmo nós, sendo milhões e milhões de seres humanos, a gente não consegue se salvar. A gente não consegue ajudar o outro a se salvar, a sair dessa caverna. Mesmo não estando sozinhos nesse mundo, ninguém consegue, por seu mérito, sair dessa caverna, se salvar e ajudar no salvamento do outro.
Aí, fazendo uma analogia com esses 13 jovens lá da Tailândia, de modo semelhante, eles estavam cercados de companheiros, eles não estavam sozinhos. Estavam no que sobrou da caverna encharcada, eram 13 pessoas juntos, mas eles jamais conseguiriam se salvar. Eles até se ouviam, conviviam, tinham um mínimo de relacionamento, mas eles estavam imersos em densas trevas. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar num local absolutamente escuro, onde você abre os olhos, faz força, sua pupila deve dilatar até um palmo, mas você não enxerga nada. Era assim que esses rapazes estavam e ficaram. Eles não sabiam onde se apoiar, onde se mexer, o que poderia acontecer se desse um passo para frente, para o lado, para trás. Uma situação de horror. Em pouco tempo eles começaram a sentir frio, fome, medo. E passado alguns dias, o cheiro da urina, das fezes, tudo ali perto um do outro, situação de morte iminente. A existência dentro da caverna era fadada à morte. Exatamente o que o pecado fez com a gente, meu irmão. Exatamente o que o pecado fez com a gente. Todos ali careciam desesperadamente de um Salvador, de alguém de fora que fosse até ali naquela situação para resgatá-los. Exatamente igual ao mundo onde a gente existe. Todo ser humano vivo na face da terra carece desesperadamente de um Salvador. De alguém que abra a mão do seu bem-estar e use a sua própria vida para salvar e libertar aquele que está preso. E aí, assistindo o drama desses 13 rapazes, eu enxerguei nesse acontecimento uma metáfora perfeita do que está acontecendo com a nossa humanidade, desde a queda, desde Gênesis 3. Irmãos, quando a humanidade rompeu a sua comunhão com Deus, ela mesma se lançou nesse mergulho intenso na escuridão. E aí, da mesma forma que aqueles meninos careciam de um Salvador para que a tragédia não terminasse com um final trágico, assim também a nossa humanidade necessita de alguém de fora, de um resgatador que não esteja dentro dessa caverna para salvar a gente. Então, a primeira lição que a caverna da Tailândia me ensina, primeira lição: a vida na escuridão da caverna é sentença de morte. A vida na escuridão da caverna é sentença de morte. Existir na escuridão não é vida. O que as pessoas fazem biologicamente sem Cristo é só existir. Isso não é vida. Existir na escuridão não é vida. Uma vida longe do nosso Criador, longe de Jesus, é uma sentença de morte. E que se cumprirá numa caverna cheia de trevas, cheia de sujeira, cheia de podridão e cheia de gente. Efésios 2, 5, Paulo fala isso. Longe de Deus, nós estávamos mortos em nossas transgressões, nossos pecados, nossos delitos. Nós já estávamos mortos, a gente só não tinha consciência disso. Mas longe de Deus, longe do Criador, na caverna onde nós nos metemos, nós já estávamos mortos. Aqueles meninos buscando um entretenimento, uma brincadeira diferente, né? Eles foram comemorar um aniversário. Eles acabaram se distanciando de tudo que poderia prover segurança para eles. E aí, ir no local mais profundo da caverna os sentenciou à morte. E aí, irmãos, lembrando, na escuridão a gente não consegue enxergar nada. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue viver. Segunda lição: na escuridão ninguém se salva. Nas trevas ninguém salva ninguém. Sem o Salvador de fora da caverna, se não aparecer, é morte certa. No meio daquela escuridão, todos ali sabiam que se não viesse alguém, se não aparecesse alguém, ia ser tragédia. E aí, impossível não lembrar de Efésios 2, do capítulo inteiro. Depois, se você tiver oportunidade em casa, leia o capítulo de Efésios 2 inteiro. No versículo 1, Paulo fala isso: nós, toda a humanidade estava morta, sentenciada à morte, dentro da caverna do império das trevas. Já estávamos mortos, era só uma questão de tempo. Mas aí,
um mergulhador especialista em resgate em cavernas submersas, apareceu. Aleluia, aleluia. Efésios 2:4 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos dentro da caverna. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aleluia, aleluia. Eu também estava na caverna, meus irmãos. E aí quando aparece o mergulhador com a luz acesa, é indescritível. A certeza de salvação, a renovação da esperança, o hálito da vida, transforma a gente. Aqueles meninos ressuscitaram quando viram a luz daquele mergulhador inglês aparecendo ali. O improvável aconteceu. No meio de dezenas de cavernas submersas, inundadas, aquele mergulhador inglês, numa das suas tentativas, emergiu no meio daqueles meninos. Imagine o que aqueles meninos sentiram. Irmãos, foi isso que Jesus fez por nós. Aleluia, aleluia. Foi isso que Jesus fez por nós. Pela graça fomos salvos. As trevas não conseguiram vencer a luz de Jesus. Aleluia. Jesus veio ao nosso socorro, veio nos resgatar, saiu do seu trono de glória, assumiu forma de servo e foi obediente. E em meio às trevas brilhou a luz. Em meio às minhas trevas, às suas trevas, brilhou a luz de Jesus. João 3,16. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então, meu irmão, a terceira lição que eu aprendi, lendo as Escrituras e prestando atenção nessa parábola que Deus criou no século 21, nessa situação, isso que aconteceu na Tailândia foi uma parábola. Jesus, com certeza, usaria essa história para ensinar os seus discípulos. Terceira lição: Deus nos quer na sua equipe de socorristas. Deus nos quer na sua equipe de socorristas. Ele quer fazer de todo mundo mergulhador especializado em caverna subaquática. Irmãos, os mergulhadores lá na Tailândia salvaram aqueles meninos para que eles voltassem para as suas vidas normais, né? Eles estão terminando a recuperação agora no hospital, mas eles vão voltar para o seu cotidiano, eles vão voltar para a sua vida normal. E eu acredito que tão cedo eles não vão comemorar aniversário em caverna nenhuma, né? Nem em cabaninha daquelas feitas dentro do quarto. Não. Mas o resgatador da humanidade, Jesus Cristo, o maior mergulhador, o maior de todos os socorristas, ele nos salva e nos chama para fazer parte da equipe dele. Ele não salva a gente para a gente voltar à nossa vida egoísta, viver os nossos dias à nossa maneira. Não. Ele nos salva e nos chama para fazer parte da equipe dele. Jesus nos salva e nos dá todas as condições, todo o ferramental para a gente fazer a mesma coisa que ele tem feito na vida de outras pessoas, de tantas pessoas. Foi isso que Paulo fala em Efésios 2:10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É como se Deus estivesse falando: eu criei a maior equipe de socorristas, de mergulhadores especializados do mundo e quero que você faça parte dessa equipe. Quanto mais agora que você sabe o que é ficar preso numa caverna cheia de trevas. Jesus não nos salvou para que vivêssemos nossas vidas de modo individualista, olhando só o nosso ventre, de forma alguma. Jesus nos salvou para restaurar em nós a história da criação, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus na vida da gente. E a prática das boas obras na direção do outro tem papel fundamental nessa reconstrução, nessa restauração, no fortalecimento da nossa fé, da nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu agora em Filipenses, capítulo 2. Se você puder abrir sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2. São os dois textos principais, Efésios 2 e Filipenses 2. Textos riquíssimos.
Filipenses 2, a partir do versículo 4. Olha o que Paulo também faz parte dessa equipe de socorristas, mergulhadores especializados em cavernas subaquáticas. Olha o que Paulo fala para a gente aqui. Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, que está escrito aí na sua Bíblia, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aleluia, é isso que a gente tem que ser, meu irmão. Foi para isso e por isso que também Jesus nos salvou. Para a gente ser bênção para outras pessoas, para a gente servir uns aos outros, para a gente cuidar uns dos outros, para a gente ajudar no resgate do nosso próximo, sem perguntar, sem se importar qual é a expressão de fé dele, qual é o gênero dele, de que país que ele veio, qual é a idade dele, qual a condição social dele, não. Está carecendo de ajuda, está carecendo de socorro? Eis-me aqui, Senhor, me manda lá para ajudar essa pessoa. Impossível não lembrar desse texto que a gente leu agora de Filipenses 2. Irmãos, depois de resgatados e salvos, Jesus nos chama para a gente entrar na equipe dele, de mergulhadores especializados em socorrer gente perdida nas cavernas da vida, nesse mundo inundado de escuridão. Se você foi salvo por Jesus, então com certeza Ele te deu essa missão, com certeza Ele te deu tudo que é necessário para você ajudar outras pessoas nessa operação de resgate, fazer discípulos, conduzir e treinar novos mergulhadores à imagem de Cristo. Jesus nos salva, Ele nos coloca numa equipe. Qual é a equipe de Jesus? A igreja. Jesus nos enche com o seu Santo Espírito, que é o oxigênio que a gente precisa para mergulhar nessas cavernas. Sem oxigênio, sem o Espírito Santo, você não faz nada. Jesus dá a lanterna, a presença dele é a luz que brilha no meio da escuridão. E Jesus nos dá a corda, que é a sua palavra. Aqueles meninos se agarraram naquela corda do mergulhador, que eles não iam soltar aquela corda, nem que é mais fácil arrancar o braço do corpo deles do que eles soltar aquela corda. A corda da gente é a palavra de Deus, onde a gente se agarra, onde a gente se apoia, onde a gente é conduzido dia a dia para os braços do Pai. Então Jesus nos municia desse equipamento. Como não ser bênção para os outros, meus irmãos? Na caverna da Tailândia, os meninos tinham que se segurar naquela corda levada pelos mergulhadores e tinham que passar espremidos no caminho estreito. Olha quanta analogia. E não dava para passar a multidão, não. Tinha que ser espremidinho, um a um. Agarrado na corda. Na vida espiritual é assim também. A gente tem que encher os nossos pulmões com o Espírito da vida, com o Espírito Santo. Nos agarramos com força na corda da salvação, que é a palavra de Deus, crendo que só Jesus tem o melhor para a vida da gente. Só Jesus leva a gente para a superfície, só Jesus traz a gente para a luz. E aí então, agora, o que a gente faz com essas lições da parábola criada por Deus no século 21? Aplicações. Primeira aplicação. Seja você um especialista na prática das boas obras. Seja um especialista na prática das boas obras. Efésios 2:10. Aprenda a ser um discípulo de Cristo, um socorrista especializado, qualificado, capacitado. Não era qualquer mergulhador. Mergulhador tinha centenas lá na Tailândia. Mas só conseguia entrar naquela caverna, naquela situação, quem se especializou naquilo. Não foi qualquer um. Esses mergulhadores foram treinados em um lugar criado especialmente para isso. Qual é o lugar que treina mergulhador no reino? É a igreja, meus irmãos. É a igreja, meus irmãos. Nós estamos aqui nesse momento sendo qualificados, capacitados, treinados pelo nosso Senhor. Amém? É na igreja, no grupo grande, no grupo pequeno, onde o cristão aprende a ser um especialista em resgate de seres humanos. Irmãos, a gente só vai ter êxito na missão que a gente recebeu de Jesus se a gente investir a nossa vida, se a gente assumir um compromisso de amor, de responsabilidade com a igreja de Cristo. Com um grupo pequeno, com as pessoas que sabem o nosso nome.
Hebreus capítulo 10, versículo 25, anote essa passagem. Hebreus 10, 25. O autor dessa carta diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquela época já tinha uma galera que achava que dava para ser mergulhador especializado sem ter igreja. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A história da humanidade, essa história que a gente conhece aqui, está se aproximando do fim. E aí o autor dessa carta está escrevendo, irmãos, não deixe de se reunir como igreja. Encoraje um ao outro, é aqui que a gente toma coragem. É aqui que a nossa fé é fortalecida. É aqui que a gente treina. É na comunhão do grupo grande e do grupo pequeno, as nossas células, que Deus usa a sua palavra, usa a comunhão, usa os nossos irmãos para capacitar a gente, para treinar a gente. Encorajar, amar, fortalecer outros crentes é uma das nossas maiores prioridades na caminhada cristã. Paulo fala que você não vai conseguir ajudar ninguém lá fora se você não aprendeu a fazer isso aqui dentro. A gente não consegue amar e socorrer o nosso próximo, que ainda está preso na escuridão, se a gente não se especializar em amar e socorrer as pessoas que estão aqui do nosso lado, perto da gente. É na igreja que a gente aprende e treina a ser humano. É aqui que a gente aprende a ser humano. Construir um relacionamento saudável com os outros cristãos é uma verdade crucial para a nossa maturidade na fé. Sozinho eu não consigo socorrer ninguém. Juntos com Jesus, somos melhores. Só juntos, meu irmão. No reino, só funciona juntos. Se você ainda não assumiu um compromisso com uma igreja cristã, faça isso com urgência. Faça isso com urgência. Sê tu uma bênção. Faça isso com urgência. Segunda aplicação. Lembrei de Abraão, lembrei da aplicação. Seja você uma boa obra. Seja você essa bênção que a gente está falando aqui o tempo todo. Mais do que fazer é ser. Você tem que ser bênção. Brilhe a luz que você recebeu de Jesus. Acenda esse holofote que Jesus te deu. Com a sua vida, anuncie a salvação. Que a sua vida seja uma boa obra de resgate, de salvação na vida de muitas pessoas. A gente vem aqui para dentro para aprender a brilhar lá fora. Jesus nos dá essa ordem, Mateus 5, dos versículos 14 ao 16. Mateus 5, 14 a 16. Se você não puder abrir, anote. Passagem também importante. Jesus falando para a gente, vocês são, ele falando para os discípulos dele, para a galera que ele já tinha tirado da caverna, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Amém. Amém. Jesus quer que a gente brilhe. Essa luz que a gente recebeu dele é para espalhar isso pelo mundo. Se formos salvos por Jesus, com certeza o amor dele vai fazer a gente brilhar. E aí não existe boa obra maior na existência do que ajudar outras pessoas a saírem da caverna. Meu irmão, não existe sensação maior e melhor do que você se ver sendo usado por Deus na salvação de outra pessoa. Calvino falava da beleza do moribundo ajudando outro moribundo, um bonequinho de barro ajudando outro bonequinho de barro. Não tem expressão maior, boa obra maior na nossa existência do que ajudar no resgate de alguém. E num resgate que vai ter um desdobramento para a eternidade. Terceira aplicação. Que a sua vida leve muitos a se apaixonarem por Jesus. Amém? Que a sua vida leve muita gente a se apaixonar por Jesus. Que nossas boas obras levem muitos a se apaixonarem por Jesus. Mateus 5,16, completando a frase que Jesus
falou para os seus discípulos: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas conhecendo e convivendo com a gente, elas deem graças a Deus pela nossa vida, amém? Que o nosso testemunho, que o nosso dia a dia com Jesus, não só aponte o caminho da salvação para os perdidos, mas leve essas pessoas a glorificarem a Deus, a se apaixonarem por Jesus. Muito mais do que elas descobrirem uma comunidade da fé, a grande beleza é elas se encantarem, se deslumbrarem por Cristo. Isso que é Éden. Era isso que Adão vivia no jardim, deslumbre, encantamento. Cada vez que a gente toca na vida de uma outra pessoa, seja através de uma palavra gentil, de respondendo uma necessidade, simplesmente dando atenção, chorando com essa pessoa, não apenas expressamos o nosso amor, mas a gente expressa o amor de Deus através dessas ações. Isso leva as pessoas a glorificarem a Deus. A pessoa pode até não entender, não saber de que igreja que você é, se você é da igreja oceânica, se não é da igreja oceânica, mas a pessoa vai falar: como é bom andar com você, como é bom ter você como amigo. Traduzindo, eu glorifico a Deus por sua vida. Dessa forma, a gente se torna agentes para a glória de Deus. A gente cumpre, mais uma vez, o propósito da nossa existência. Brilhar a nossa luz é permitir que Jesus seja visto através da nossa vida. Amém? Então, seja uma testemunha eficiente, seja um mergulhador especializado em resgatar a gente perdida na caverna. E importante, esteja sempre disposto a servir. Esteja sempre disponível no reino para servir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não usou esse título e assumiu forma de servo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro fala o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, meu irmão, a palavra é essa: a gente tem que servir e com isso as pessoas vão glorificar a Deus. Queridos, o mundo inteiro, de alguma forma, deu graças pela ação e pelo heroísmo dos mergulhadores que salvaram aquelas 13 pessoas, daquela sepultura escura, em forma de caverna. E o mundo inteiro deu graças, principalmente por aquele mergulhador que perdeu a sua vida tentando salvar os meninos. Mas preste atenção, sem desmerecer o heroísmo desses homens. Preste atenção. Todos os mergulhadores que se lançaram naquela ação de resgate, todos eles sabiam dos riscos, mas todos eles tinham a esperança e o desejo de voltarem vivos da missão. Todos eles, com certeza, eles são humanos. Deus criou com a semente da eternidade no coração deles. Todos eles entraram naquela missão com o desejo de saírem vivos daquela missão. Irmãos, o mergulhador que veio salvar a humanidade sabia, antes mesmo de executar a sua missão, que ele só teria êxito doando a sua própria vida. Não existe outro jeito, ele sabia, não existia outra forma de entrar na caverna onde a gente se meteu. Jesus sabia que daria a sua vida por amor para nos salvar. Não existia outra opção. Aleluia, aleluia. Foi por causa disso que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E o apóstolo Paulo escreveu: foi por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo salvamento daqueles meninos, Senhor. Obrigado pela vida daqueles mergulhadores, Senhor. Obrigado, Senhor, pela comoção mundial, Senhor, sinal que a Tua imagem e semelhança ainda arde na gente, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Senhor, obrigado pela nossa salvação, Senhor. Obrigado por Tua vida, Teu sacrifício. O Seu sangue derramado na cruz do Calvário nos tirou das piores das cavernas, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Por maravilhosa salvação, Senhor.
A gente não fez nada para merecer isso, Senhor. Então a glória é toda tua, Senhor. O mérito é todo teu, Senhor. Nosso sumo herói, nosso supremo salvador. Obrigado, Senhor. Porque nessa história que aconteceu na Tailândia, com um final feliz, o Senhor me lembrou que a nossa história com o Senhor também terá um final eternamente feliz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Enquanto a gente aguarda a sua volta, Senhor, usa a sua igreja, Senhor. Brilhe a sua luz através da nossa vida, Senhor. E que muitos glorifiquem o teu nome, Senhor. Muitos glorifiquem o teu nome. Nome acima de todo nome. Nome no qual fazemos essa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.